Técnica de fatoração. Gente, para fatorar existem técnicas. E a mais comum, a mais utilizada, é essa primeira aqui, fator comum. Tá? Como é que funciona o fator comum? Primeira coisa, você tem que analisar a expressão inteira e verificar se em cada termo existe um fator comum. Exemplo, eu tenho aqui a x mais a y mais a z. Se você reparar, eu tenho o a em todos os termos. Aqui, aqui e aqui. Esse a é o que a gente chama de fator comum. Então, colocando em evidência, eu preciso verificar agora a vezes quem volta a ser o que era antes. Tá? Então, a vezes quem dá a x? A vezes x. A vezes quem dá a y? A vezes y. E a vezes quem dá a z? A vezes z. Tá? Então, não esqueça, fatorar significa transformar uma expressão num produto. Num produto de fatores. Então, quando você fizer a distributiva, ele necessariamente tem que voltar a ser o que era antes. Tudo bem? Bom, vamos ver agora um exemplo mais numérico, né? Olha para esse exemplo aqui. 4x² y mais 12x ao cubo y. Quando você estiver comparando dois números, a minha dica é essa. Pegue o máximo divisor comum, o MDC deles. Então, o MDC de 4 e 12 é 4. Então, o fator comum vai entrar o 4. Agora, entre duas potências, pega o de menor expoente. Entre x² e x², o menor expoente é o x². Então, x² entra aqui também, no fator comum. E y já era, está aqui. Fator comum 4x² y, em evidência, para voltar a ser o que era antes. O que sobrou aqui? 4x² vezes quem dá ele mesmo? Horas. Vezes 1, que é o elemento neutro da multiplicação. E x² e 4x² y vezes quanto dá 12x ao cubo y? Ora, 4 vezes quanto dá 12? 4 vezes 3. x² vezes quanto dá x ao cubo? x² vezes x. E y já tem aqui. Acabou. Então, peguei uma expressão e transformei num produto. Está fatorado. Certinho? Agora, vamos supor que você analise uma expressão e não tem o fator comum em todos os termos. O que você pode fazer? Se você tiver um número par de termos, uma estratégia, na verdade, é você tentar associar. Associar em pares ou em trios. Nesse caso aqui, nesse exemplo, eu vou tentar associar em pares e ver se existe fator comum em alguma delas. Beleza? Então vamos analisar aqui. Ó. AX mais AY mais BX mais BY. Não existe fator comum. Você pode pensar o A, mas o A só tem aqui. Ou sei lá, o X, só aqui. O B ou Y. Então não tem fator comum. Mas se você associar, se você agrupar, talvez eu tenha. E aqui é fácil de notar aqui. Nesse primeiro parzinho, você vai ter o A como fator comum. E nesse segundo parzinho, você vai ter o B. Então, vamos colocar o A em evidência nesse caso. AX mais AY, colocando o A em evidência, você vai ter A vezes, tampa aqui. O que sobra? X mais Y. Então, x mais y. Agora, ó, colocando B em evidência, novo fator comum. Colocando B em evidência, tampa aqui. O que sobra? X mais y. Pronto. Está fatorado? Não, não está fatorado, porque aqui eu ainda tenho uma soma. Mas, se você analisar a sua nova expressão, se você analisar aqui a nova expressão, você vai ter quem como fator comum? O x mais y. Certo? Colocando agora o x mais y em evidência,
tampa aqui, tampa aqui. O que sobrou? A mais B. Gente, agora sim, transformei uma expressão num produto. Então, está fatorado. Pergunta, o que acontece se você aplicar a distributiva? Necessariamente tem que voltar a ser o que era antes. Certo? Bom, testei o fator comum, não deu. Testei o agrupamento, não deu. Vamos supor que agora eu tenho um número ímpar, né, de termos. Então, existe uma outra técnica, a terceira técnica. E essa técnica é o que a gente chama de trinômio quadrado perfeito. Trinômio, 3 termos. Quadrado perfeito, expoente par, né? Então, assim, o trinômio quadrado perfeito é aquele produto notável que nós vimos na aula anterior, né? Então, ó, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo dava quem? O primeiro mais o segundo ao quadrado. Dava o quadrado da soma, tá? Pode ser que apareça o quadrado da soma e pode ser também que apareça o quadrado da diferença. Aí você já sabe que é só inverter o sinal. Que era mais vira menos, que era mais vira menos. Beleza? Vamos testar então. Como é que funciona essa técnica? Eu preciso fatorar a expressão a ao quadrado mais 6a mais 9. E aí? E agora? Agora é o seguinte, o passo é você fazer o quê? Abrir um parênteses, fechar com um quadrado. Esse é o primeiro passo. Tá? Segundo passo é você tirar a raiz quadrada dos extremos. Então, ó, raiz de a ao quadrado e raiz de 9. Vamos lá? Raiz quadrada de a ao quadrado, a. Raiz quadrada de 9, 3. E o sinal você vai manter o sinal que está no meio. Se aqui é mais, aqui é mais também. O único ruim do trinômio quadrado perfeito é que você tem que verificar se a volta vale. Então vamos verificar. Quadrado da soma, eu já vi lá na aulinha de produtos notáveis. Quadrado do primeiro, a ao quadrado, bateu. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes a, 2a. 2a vezes 3, 6a, bateu. Mais quadrado do segundo, 3 ao quadrado, 9, fechou. Se fechou, eu posso dizer que a expressão está fatorada. Vamos fazer mais um aqui. Quero fatorar a expressão 4x² menos 20x mais 25. Então, primeira regrinha, abre o parênteses, fecha com quadrado. Tá? Tira a raiz dos extremos. Então, de 4x², de 25, e vamos ver quanto dá. Raiz de 4x², 2x. Raiz de 25, 5. E o sinal do meio, o que eu faço? Mantenho o que já tem. Se aqui é menos, aqui vai ser menos. Para saber se eu realmente fatorei ou não, tem que verificar. Quadrado da diferença é quadrado do primeiro, 2x ao quadrado, 4x², bateu. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 2x, dá 4x, vezes 5, 20x, bateu. Mais o quadrado do segundo, 5 ao quadrado, 25, então fechou. Posso dizer que a expressão está fatorada.